Olá! O conteúdo que você vai assistir agora foi gravado durante o EdTech Meeting 2024, que em sua 10ª edição contou com o tema Colaboração e Reinvenção em Tempos de Complexidade. Todo esse conteúdo aconteceu aqui, na Arena do Produtor, no EdTech Innovation. Antes de mais nada, falar que já estou rouco e o evento acabou de começar, né? Nem dá para acreditar. Bom, sou o Elias, sou gestor de comunidade aqui no Hub, sou responsável pela parceria aqui que a PwC tem com algumas grandes corporações e fico responsável pela jornada de inovação aberta durante um ano que eles têm aqui junto com a gente. Então, foi um prazer enorme estar aqui, porque também sou filho e neto de produtores rurais, então faz super sentido para mim e espero poder trazer um pouquinho dessa trajetória para vocês e principalmente os nossos painelistas que vão estar aqui com a gente. Bom, e contextualizando um pouquinho sobre o que nós vamos tratar aqui, então, no cenário atual do avanço tecnológico no agronegócio, nós temos diversas soluções que estão sendo desenvolvidas e utilizadas no campo. E, nesse sentido, o PwC AgTech Innovation, assim como a Natália acabou de colocar, argumenta que o produtor rural é crucial que ele esteja no centro da tomada de decisões. Dessa forma, hoje nós temos a honra de contar com a presença do Hub CNA e da Cooperativa Integrada, que irão compartilhar um pouquinho dessas experiências e iniciativas de transformação digital que eles estão tendo com esses pequenos e médios produtores rurais. Dessa forma, gostaria que vocês se apresentassem um pouquinho. Então, Daniela, se puder começar com você, depois Marcelo. Perfeito. Ei, pessoal, bom dia a todas e todos. Bom dia, gente, de novo. Vamos todo mundo acordar. Um prazer estar aqui com vocês. Queria agradecer aí o AgTech Innovation, né, nas pessoas do Diceu, da Nath, aí, pelo convite em estar aqui com vocês. É uma grande honra estar aqui participando desse grande evento aí, dentro de um dos maiores hubs de inovação do agro que a gente tem aí no Brasil, se não o maior, tá? Então, um prazer estar aqui com todos vocês, ver essa arena aqui toda cheia. Então, como o Elias trouxe, né, eu estou como Head de Inovação do Hub CNA, já atuo aí há 11 anos no ecossistema com inovação, uma trajetória desde incubadoras de empresas, parques tecnológicos, programas do governo de Minas, parcerias com o Ministério de Ciência e Tecnologia, dentro de uma das maiores consultorias de empresas do Brasil de inovação, que é a Liga Ventures, Bayer, não Bayer Agro, mas atuava Bayer Saúde, e agora no Hub CNA. E é um prazer estar atuando agora dentro de um segmento que eu admiro e que eu estou apaixonada, que é o agro. Bem, gente, falando um pouquinho, né, do meu papel hoje no Hub CNA. O meu papel é criar, né, estratégias de curto, médio e longo prazos para o sistema CNA, Senar, Instituto CNA, entregar valor para quem a gente representa, que é o produtor rural, principalmente o pequeno e o médio produtor. Nós representamos todos, né, os tamanhos de produtores rurais do Brasil, mas a gente entende que o grande ele já tem acesso à tecnologia e recursos para acessar. Então, vamos ajudar e mirar principalmente aqueles que precisam desse apoio. Então, eu desenho essas estratégias junto com o time, a gente implementa essas estratégias, então o papel é realmente fomentar a inovação e o acesso, democratização da tecnologia para o pequeno e para o médio produtor. Com você, Marcelo. Obrigado, Dani. Pessoal, bom dia a todos. É uma honra também estar aqui junto, participando do AgTech aqui. Bom, eu sou o Marcelo, estou na Cooperativa Integrada aí há 20 anos, então comecei lá de baixo, então conheço todas as áreas da cooperativa e o convite aqui vem agregar o que a gente vem trabalhando dentro da cooperativa, buscando tecnologia para os produtores e fazendo com que eles usem essas tecnologias também, porque a gente trabalha em prol do desenvolvimento dos nossos cooperados na região onde a Integrada atua. Estou como gerente de relacionamento, meu papel dentro da cooperativa é fazer o intermédio e o relacionamento com todos os cooperados da cooperativa. Lógico que a gente tem as pontas aí fazendo uma ponte com a gente, então acredito que a ideia aqui é poder agregar também um pouco com a inovação aqui, com a AgTech, trazendo alguma coisa que possa agregar aí para os produtores aí, pequenos e médios aí também. Obrigado. Muito obrigado, Daniele. Muito obrigado, Marcelo. Bom, e para começar, acho que é interessante a gente já começar perguntando para vocês como que funciona mesmo essa atuação do Hub CNA na prática e da Cooperativa Integrada. Dessa forma, a primeira pergunta vai para você, Daniele, exatamente entender como que o sistema CNA, Senar e o Instituto CNA, eles atuam para democratizar o acesso à tecnologia no campo
e abraçar, sobretudo, o perfil desses pequenos e médios produtores. E, além disso, se puder dar um pouquinho mais de detalhes como que funciona isso para o Hub CNA, seria fundamental. Perfeito. Bem, gente, hoje, né, falando um pouquinho do Hub CNA, ele vem com o objetivo, né, de mapear quais são os desafios tecnológicos dos produtores rurais para a gente poder endereçar por meio da inovação. Então, fazendo esse mapeamento, e aí eu vou detalhar um pouco mais quais são essas iniciativas que a gente tem adotado, a gente vai para o ecossistema de inovação, busca quais são as melhores tecnologias que a gente tem ali para o produtor rural, e a gente não tem olhado só para o ecossistema de inovação brasileiro, a gente tem olhado mundialmente, então, também, né? Então, a gente tem buscado aí soluções que estão, inclusive, em outros países. E, encontrando essas melhores soluções, a gente vai para campo testar essas soluções ao lado ali do pequeno e do médio produtor. Do grande em alguns momentos também, mas reforço aqui, a gente tem ajudado principalmente o pequeno e o médio produtor. Como iniciativa, né, que a gente tem aí para que isso seja executado e que realmente a gente entregue para o produtor ali sucesso, seja ganho de produtividade, ganho de eficiência, redução de custos, a gente fez aí dando spoiler para vocês, um mapeamento dos desafios tecnológicos que os produtores rurais têm no campo hoje. A gente teve 12.884 produtores respondendo à nossa pesquisa. Gente, é isso mesmo, 12.884 produtores que responderam a essa pesquisa de desafios tecnológicos que a gente tem hoje no Brasil. Essa pesquisa vai ser lançada provavelmente dia 24 de outubro, para vocês aí que vocês vão ter acesso, em que a gente pesquisou as dores no campo e a gente vê que se fala muito de conectividade, alguns desafios aí que estão muito além da realidade do pequeno e do médio, que muitas vezes é o acesso a mão de obra no campo, mão de obra não qualificada, que eles têm acesso ali, necessitando de uma mais qualificada, uma mão de obra que está escassa, então a gente tem olhado muito para isso, a realidade do pequeno. E feito esse mapeamento, né, a gente tem em mão quais são realmente as dores, a gente traduz isso para o mercado e vai buscar as melhores soluções. Buscando as melhores soluções, a gente faz uso, né, dos nossos especialistas que a gente tem na CNA, no Senar, para verificar as soluções que a gente encontra, se realmente vai gerar sucesso para o produtor rural ali. Feito isso, a gente vai para campo em propriedades aí de todo o Brasil, dada a capilaridade que a gente tem, né? Então, nesse momento, o Senar tem mais de 8.000 técnicos que vão mensalmente nas propriedades rurais, nas fazendas, dando assistência técnica para o produtor rural, que são, nesse momento, mais de 150.000 produtores rurais atendidos nos 26 estados do Brasil, mais o Distrito Federal. Feito isso, a gente busca, né, os produtores rurais que tem potencial da tecnologia ser adotada em suas propriedades e coloca essa tecnologia ali em campo, em que a gente acompanha e monitora todos os testes. Monitorando ali, a gente verificar o que vai gerar valor para o produtor rural. Então, o nosso indicador de sucesso, sem dúvida, é a satisfação do produtor rural. E com base nisso, a tecnologia funcionando, gerando resultado, a gente leva para outros produtores e para o Brasil como um todo, né? Uma outra iniciativa que a gente tem feito também é que nós lançamos aí, esse ano, o maior programa de impulsionamento de startups do agro no Brasil. Provavelmente seja o maior do mundo, em que a gente está impulsionando nesse momento mais de 100 startups do agro, de todos os tamanhos, para a gente poder realmente acompanhar e ver as melhores soluções para ir para campo e testar. Então, a gente vai levar aí pelo menos 3 soluções agora, até o final do ano, para a gente poder implementar essas POCs, esses projetos pilotos e medir esses resultados. Hoje, trazendo um pouquinho para vocês de quais têm sido esses testes e que a gente já está colhendo alguns resultados agora em outubro, a gente importou uma tecnologia do Canadá, que é para identificação individual de bovinos, em que essa tecnologia, a gente está fazendo um experimento em que não vai ser necessário mais usar brinco, bottom, qualquer
outra coisa física para identificação do animal. Então, são câmeras, né, em que permite ali traçar vetores no corpo do animal. Então, por exemplo, quando eu estico o meu braço, que eu pego da pontinha do meu dedo até o meu cotovelo, eu tenho uma distância. Se a Natália pegar e fizer no dela, ela tem outra distância. Ele vai traçando mais de 30 vetores no corpo do animal, e isso permite, né, que você crie uma identidade única, além de manchas no pelo, características únicas ali no corpo do animal. Traçando isso, ele cria essa identidade em que não vai necessitar, né, de um brinco, um bottom, e aí ele traz também informações para índice zootécnico. Então, se o animal está com claudicação, né, mancando ali no campo, ele informa em tempo real que o animal está com isso. Se pariu no campo, ele traz essa informação ali para o produtor, ele traz um alerta pelo celular do produtor. Se o animal está febril, então antes do animal ficar bem febril, que geralmente ele está bem febril quando você identifica que ele está com algum problema, ele já indica que ele está com uma temperatura mais alta. A gente importou também uma tecnologia de Singapura, que é um analisador que emite um raio infravermelho, em que a gente está desenvolvendo uma inteligência artificial que vai permitir que o produtor rural tenha um laudo em segundos para que mostre quais são os defeitos dele no café. Então, esse laudo, a gente está desenvolvendo agora esse algoritmo, a gente está indo para o Centro de Excelência em Varginha amanhã, começar a escanear cafés com defeito, então se está com mofo, se está fermentado, riado, para que o produtor rural tenha essa informação ali ao lado do técnico da assistência técnica e gerencial do Senar, para que ele utilize como ferramenta de manejo e numa próxima safra ele faça a correção do café dele ali, para que ele tenha um café com melhor qualidade e venda, consequentemente, com um melhor preço na próxima safra. Outras tecnologias que a gente tem testado, a Criotech, que é uma nanotecnologia, que a gente está testando 2 produtos diferentes, a Arbolina sendo testado em hortifruticultura, e aí já adiantando alguns resultados que a gente vai divulgar em breve. Morango, por exemplo, em 100 plantas, sem a Arbolina, sem esse produto aí, essa nanotecnologia, o produtor colheu 10,3 quilos de morango em 100 plantas. Quando na área que eu vou com a aplicação de Arbolina, ele colheu 33 quilos, 23 quilos a mais em 100 plantas. E um produto que 250 ml custa R$240. Então, é esse tipo de tecnologia que a gente tem buscado, que realmente é acessível para o pequeno e para o médio produtor. Temos testado aí KTO2, da Criotech também, em forrageira, sorgo, em que a produtividade também, o ganho de biomassa está muito superior. Então, se sem a aplicação desse produto pastam ali 2 animais, com a aplicação a gente está levantando os números ainda, vão pastar de 4 a 6 animais. É um ganho muito grande e é um produto que atua na escassez hídrica. E aí várias outras tecnologias em que a gente tem buscado, né, apoiar e sempre olhando se o valor dela, a forma de aplicação, ela realmente atende à realidade do pequeno e médio produtor. E aí também, né, junto a isso, a gente tem unido esforços, porque o Hub CNA, ele não vem para concorrer com outros hubs de inovação do agro, hubs que a gente reconhece que já tem uma grande envergadura no mercado, são muito relevantes, como a AgTech Innovation que a gente tem. Então, a gente vem para complementar algumas iniciativas. E aí, né, até trago uma informação, a gente tem articulado, né, parcerias aí, a gente tem avançado em algumas articulações, só aqui em Piracicaba, junto com a AgTech Innovation, a gente está buscando aí uma aproximação e também com o Pulse da Raizen, para a gente realmente impactar aí um número maior ainda de produtores rurais. É isso um pouquinho do que a gente tem feito. Muito obrigado, Dani. Exemplos concretos aí. Obrigado por compartilhar tudo isso. E também exatamente dessa parceria, né, dessa colaboratividade que acaba acontecendo entre as corporações. Então, partindo da mesma ideia, Marcelo, queria perguntar para você se no caso da cooperativa integrado, o sistema verticalizado permite levar tecnologia para dentro das fazendas? E como que vocês sistematizam e operacionalizam essa interação com os produtores rurais? Bom, Elias, na cooperativa a gente trabalha de uma forma diferente aí da CNA. Bom, a cooperativa integrada hoje ela tem mais de 13.500 cooperados cadastrados lá dentro da cooperativa. E a gente tem um sistema de governança que foi implementado e que funciona muito bem hoje, que é a gente divide a área da cooperativa, que é uma área muito extensa, em 15 regionais, vamos dizer assim. E dentro dessas regionais a gente tem nosso corpo técnico, que são nossos agrônomos que dão assistência para o campo. Uma forma da gente estar chegando neles e fazendo isso hoje a cooperativa ela tem uma unidade de difusão tecnológica,
aonde todos os produtos que tem no mercado, a gente antes, produtos novos e com mais tecnologia, antes de a gente oferecer para os nossos cooperados, a gente usa esses produtos fazendo testes dentro da nossa unidade, até para a gente ter certeza de que aquele produto vai realmente trazer a efetividade para que o produtor, a gente sabe que esses produtos não são baratos, para que ele tenha realmente a efetividade lá no campo e ele tenha realmente a produtividade que é esperada e que aquele produto diz que vai trazer. Então a gente tem lá, e a gente tem um dia de campo, vamos falar assim, em várias, nossas regionais, então nas 15 regionais a gente tem sempre dias de campo de inverno e de verão, onde a gente também faz os testes desses produtos lá, em áreas dos produtores mesmo, e dentro da nossa unidade de difusão a gente também faz os testes lá anualmente, tanto de inverno quanto de verão, até para trazendo essa efetividade desses produtos que vêm trazendo e falando que tem uma tecnologia diferente. Além disso, a gente está um processo mais novo dentro da cooperativa, até pensando na sucessão dentro do campo aí, do produtor. Mas falando desses 13 mil cooperados, vamos falar aí que 57% estão acima de 55 anos. Então, a gente vê que aí já também gera uma dificuldade de estar falando com esse pessoal e com os novos que a gente precisa trazer para dentro da cooperativa. Então, a gente criou dentro da cooperativa, chama o Programa Connect, que é um trabalho de uma área que está vinculada à minha gestão, que é a área de cooperativismo, onde a gente vem trabalhando com inovação com os filhos de produtores. Então, e aí em parceria também com a área de inovação da cooperativa, a gente traz startups. O ano passado a gente fez vários testes com startups nas propriedades dos próprios filhos de cooperado, para a gente estar trazendo essas novas tecnologias para dentro da propriedade e através do filho o pai vê que aquilo é importante para que um dia ele esteja apto a estar usando aquilo. Um outro programa que a gente criou dentro da cooperativa, e aí está um pouco a parte da minha gestão, mas a gente está sempre trabalhando junto, que é o Conexão Integrada, que é um sistema de inovação aberto, onde a gente tem parcerias e a gente participa de hubs de inovação lá em Londrina, que é o Cocriagro, onde também a gente está junto, vendo as startups novas lá, trabalhando em específico com o agro, e a gente leva isso também para fazer testes dentro do campo e mostrando isso para os cooperados. Então, é uma forma que a cooperativa trabalha de estar validando e depois levando para o cooperado. E falando de pequeno e médio, a cooperativa integrada hoje, na média dos produtores deles, é em torno aí de 70 hectares os cooperados da integrada. Então, são produtores menores e médios aí, tá? Ótimo, Marcelo, obrigado. E legal que você comentou sobre essa questão da sucessão familiar. É um ponto que acaba acontecendo muito aqui no Hub. A gente que acaba tendo nas grandes corporações, nós temos várias empresas que acabam pedindo até mesmo ajuda para a construção de processos de sucessão familiar dentro dessas grandes empresas, porque imagina, tanto de cooperados ou de pessoas e clientes que acabam tendo dentro dessas grandes empresas, acaba sendo um processo que acaba sendo bastante requisitado. Partindo para um outro tema, exatamente voltado para desafios e oportunidades, eu queria saber de vocês dois, quanto à adoção das tecnologias, quais são os principais obstáculos? Bem, gente, desafios hoje, né, para o pequeno e para o médio produtor. Como eu já disse um pouco, a gente sabe que o grande produtor ele tem, né, acesso à tecnologia, tem recursos para isso, então seja eles financeiros, pessoas e acesso, né, a essas soluções aí no mercado tanto nacional e internacional. Grandes empresas, né, grandes corporações aí olhando para esse grande produtor e apoiando, né, ele aí nessa adoção de tecnologias, e a realidade do pequeno e do médio produtor ela é bem diferente disso. Né, e a gente traz aí desafios básicos, desde a infraestrutura tecnológica nas próprias propriedades, desde a própria capacitação ali do produtor rural. A gente tem muito aí, né, quando o Marcelo traz a questão da sucessão familiar, até mesmo a própria cultura desse produtor rural, que ele tem, né, um certo... Vou usar a palavra receio aqui de adotar novas tecnologias, mesmo porque ele não tem uma área
que ele possa perder determinada produção, né? Tipo, ele não tem uma margem grande, às vezes nem tem margem para risco ali, para algum erro, e quando a gente fala de inovação é lindo, no papel todo mundo quer falar, todas as empresas, todas as organizações querem falar que estão inovando, mas na prática a gente sabe que inovação também está vinculada ao erro e a gente vai errar muitas vezes. Então, essa questão, né, da própria cultura ali do produtor rural, ele tem uma certa aversão ao risco, à adoção de novas tecnologias, foi bem constatada nessa pesquisa que eu falei que nós fizemos aí com os produtores rurais e que a gente lança agora em outubro, em que 61% dos respondentes, eles trouxeram que estão abertos à adoção de novas tecnologias, desde que vejam claramente os seus benefícios, ou seja, desde que elas sejam ali testadas e que eles conheçam realmente os resultados ou os riscos daquela solução. E aí isso endossa muito, né, com o papel do que hubs como o Hub CNA, Agtech Innovation, Raizen, a Pulse e Raizen fazem, né, para apoiar o produtor rural e realmente cuidar desses testes, porque na hora que a gente vê um teste em campo, tem um trabalho muito grande por trás dos nossos times, que é o acompanhamento desses projetos pilotos, traduzindo a linguagem do produtor rural para a linguagem da startup, para a linguagem, às vezes, da grande empresa que a gente representa. Então, a gente fica ali no meio, igual um psicólogo, ajudando todo mundo, mediando os desafios, vamos por aqui, vamos por ali, vamos fazer dessa forma e acompanhar para que não tenha os erros, né? Então, a gente tem desafios aí de conectividade, e aí estamos falando que na conectividade aí quase 80% dos produtores rurais não têm acesso à internet e conectividade em suas propriedades, e na maioria esses são os pequenos e os médios produtores, né? Então são grandes dificuldades. E o que a gente tem feito aí, né, para dar oportunidade, minimizar essas dificuldades, além, né, de levar essa tecnologia e dar essa capilaridade aí de capilaridade tecnológica mesmo pro produtor, testando essas soluções em diversas regiões, a gente tem trazido muito via Senar, o próprio sistema CNA Senar, capacitações, né, ensino à distância, para que o produtor ele se capacite e aprimore e se abra cada vez mais para essas adoções de tecnologia. E esses técnicos que ficam ali mensalmente visitando as fazendas, eles ajudam muito, né, nessa abertura aí, minimizando um pouco aí esses desafios que a gente tem no campo. Maravilha. Por favor, Marcelo, também para complementar. Beleza. Bom, eu não vou fugir muito do que a Daniele falou aqui agora. Como eu comentei, a gente tem o programa Connect, a gente tem a conexão integrada, e como que a gente trabalha isso? No formato também de estar escutando o nosso cooperado. E muito das dores dele que a gente procura nas startups que a gente trabalha dentro da Cocriago, ou as startups que nos procuram até para fazer POCs também de trabalho. É fato, recurso, tempo. O pequeno produtor, talvez ele não tenha uma mão de obra que dê para ele pensar na gestão do negócio dele, então ele tem que estar com a mão na massa, vamos dizer assim, o tempo todo. Diferente do grande, que hoje ele pode estar no escritório dele, tendo ali os recursos de mão de obra, fazendo todo o trabalho para ele. Então, assim, a gente vê que trazer a inovação e trazer tecnologia para que possa ajudar eles tem que estar muito atrelado com o dia a dia, o negócio dele, e que traga realmente efetividade para que ele produza, no caso de produção de cereais aí, e que atenda todo o negócio dele. Então, rapidamente falando, acho que é isso, é cultural ele ter adesão disso. A gente sabe que hoje os filhos estão chegando, mas e por ser pequenos e médios, talvez eles não fiquem na propriedade, talvez esse filho esteja mais aberto para essas inovações, diferente do pai, mas é o caminho que a gente vê de talvez levar a tecnologia para o campo, trazendo o filho de volta para a propriedade, até para ele ter mais ação lá dentro. Para vocês terem uma ideia, no programa Connect do ano passado, a gente fez ano passado não, na época da pandemia, desculpa, a gente, para não perder esse contato com os filhos aí, que a gente vinha criando uma massa de filhos aí de cooperados, a gente criou uns desafios, vamos dizer assim, um programa que a gente fazia virtualmente as reuniões e trazia palestras para essa molecada, vamos dizer assim.
E o grande impacto que a gente via era essa questão que a Dani falou. O filho do produtor que está na propriedade, muitas vezes ele não conseguia abrir a câmera, quando ele ia falar, travava. Então, isso fica muito evidente que essa parte de conectividade lá na propriedade é um problema. Para vocês terem uma ideia, a área de relacionamento, a gente está desenvolvendo um projeto novo junto com a SAP, que é o CRM nosso lá, a gente está melhorando ele. E a grande dificuldade que a gente tem hoje para colocar a informação na mão do nosso técnico, do nosso agrônomo, é justamente isso. A hora que ele está lá na propriedade, que ele precisa abrir a ferramenta, não funciona. E aí isso gera todo um processo cultural também dentro da cooperativa. Então, acho que vai de encontro aí com o que a Dani falou, e a gente precisa estar sempre melhorando nessas questões aí e buscando mais efetividade daí. Ele tocou num ponto aqui que me lembrou um pouco, né? Hoje, quando a gente vai realmente buscar tecnologia, tudo isso da questão da infraestrutura, né, que é necessária, então, muito da conectividade que ele trouxe, a gente olha se realmente é necessário ali para a gente ir para campo testar, porque não adianta a gente testar, né, no meio de uma cidade ou numa região ali, falando onde eu estou, né, Brasília, Distrito Federal, que tem toda uma por trás, que não vai funcionar ali na Amazônia, onde a gente atua também. Então, a gente faz todo esse trabalho com os nossos especialistas para entender quais são os gargalos tecnológicos, o que é necessário de infraestrutura. E, gente, se não é possível dar capilaridade, se não é possível alcançar o máximo possível de produtor, a gente não vai implementar, porque a gente quer realmente essa capilaridade. E hoje, o nosso trabalho, né, meu e do meu time, ao acompanhar esses projetos pilotos, esses testes em campos, é criar protocolos para que outros produtores, seguindo ali aquela rigidez daquele protocolo de aplicação de um determinado produto, como se dá a conduta, ele consiga realmente obter os resultados dos testes que nós tivemos. Então, isso é muito importante a gente gerar esse protocolo. Por quê? Esse teste aí que eu trouxe os números do morango para vocês, a gente teve produtor que está testando com a gente agora e que ele falou, já experimentei esse produto e não deu resultado nenhum, mas eu estou abrindo a minha porteira de novo para poder testar, porque eu sei que o erro foi meu, eu não segui os protocolos. E agora gera essa produtividade, esse resultado incrível que a gente tem acompanhado. Então, esses protocolos, né, o papel que a gente tem ao criar realmente os protocolos, trazer toda a informação para o produtor é muito importante. E o nosso caso, a gente tem, entre aspas, uma facilidade, que é o técnico ali mensalmente, dentro das propriedades, acompanhando e podendo, né, munir o produtor ali dessa assistência e das informações que são necessárias. No tomate, por exemplo, a gente já sabia nesses testes que o cálcio teria que ser mantido em um nível ali muito importante. Gente, eu não sou engenheira agrônoma, então não consigo usar termos bem técnicos, mas o cálcio era algo importante de manter ali no nível necessário. O produtor não acompanhou isso, o tomate murchava quando colhia. Fez só ali uma adaptação, colocou mais cálcio, segue normal com o teste ali que a gente está executando. Então, tudo isso é muito importante, essas informações, e é onde o teste, né, permite a gente errar com aquele que tem ali um pedacinho que pode perder ou dar algum erro, e para a gente poder levar para os que não têm essa margem ali de erro, tá? É isso. Obrigado, Daniele. Obrigado, Marcelo. Até mesmo saindo um pouquinho do script, depois que vocês falaram um pouquinho sobre conectividade, me veio a questão que muitas das vezes, né, no agronegócio, a gente acaba pensando que muitas tecnologias acabam vindo de outros setores, né, como o setor financeiro, o setor de saúde. Mas essa questão da conectividade foi um ponto que outras indústrias começaram a pensar exatamente porque era uma dor latente do agronegócio. E aí outras empresas começaram a ver que era necessário, por exemplo, você criar um aplicativo em que o produtor dentro da casa, por exemplo, já ia baixar tudo e ele poderia trabalhar, por exemplo, offline durante a lavoura. Então, olha uma dor totalmente forte aqui no Brasil que acabou transformando grandes companhias aí e outros setores que acabaram vendo que isso daí também poderia ser algo a explorar. E agora partindo para uma outra pergunta mais relacionada à parte de impacto sustentável, mas antes disso eu gostaria de, para falar para vocês, para ir pensando nas perguntas, porque daqui a pouco eu vou abrir para que vocês tenham a abertura de conversar
aqui com o pessoal e tecerem as perguntas de vocês. E aí, quando vocês tiverem suas dúvidas, por favor, levantem a mão, que daí o nosso staff vai levar o microfone até vocês, perfeito? Daqui a pouquinho vou abrir para isso. Bom, partindo para essa questão do impacto sustentável, a pergunta para os dois também, Daniela e Marcelo, de que maneira vocês acham que a inclusão tecnológica no agro pode transformar a realidade do pequeno e dos médios produtores? Seria promovendo a preservação ambiental, tendo impacto social positivo, ou seria aumentando a produtividade ou até mesmo a rentabilidade desse produtor? Marcelo, se puder começar por ti, depois a gente passa para a Dani. Bom, nessa questão, a integrada hoje, a gente vem trabalhando com a metodologia aí do ESG. Então, pensando na sustentabilidade do nosso cooperado, a gente busca trazer o máximo de informação para eles, para que ele seja assertivo na produção dele, porque é onde traz a parte financeira e é o que todo mundo visa no final de tudo aí. Então, a gente vem buscando algumas ferramentas, por exemplo, uma ferramenta de gestão que a gente buscou para trazer para os cooperados, para que eles usem isso, para ele ter mais informação do dia a dia dele, que hoje a gente vê que o produtor está tudo lá no caderninho dele, mas às vezes ele não volta a página para ver o que aconteceu. Então, a gente buscou ferramentas, trabalhamos com algumas startups aí e até empresas para trazer essa ferramenta de gestão para eles. No primeiro momento, para trazer essa parte de sustentabilidade para ele do negócio, mas a gente viu que a adesão foi muito baixa, por N motivos, a falta de recursos. A gente fez uma POC com 20 cooperados, e aí dos 20, 10 fala, cara, eu não tenho tempo para ficar implantando informação dentro do sistema. Então, isso já jogou um balde de água fria na gente. Então, e os outros 10, que tinha talvez um filho ali que estava mais familiarizado com o negócio, ia fazendo esses lançamentos, por exemplo, de aplicação, de hora de aplicação, de quantidade de produto e essas coisas. A gente também tem algumas ferramentas que a gente, em parceria com outras empresas, a gente traz para dentro da propriedade para que ele, no momento da aplicação, ele seja mais assertivo, com taxa variável, para aplicar realmente onde precisa, para desperdiçar menos, para aplicar menos defensivos dentro na lavoura, aonde isso traz a parte ambiental muito forte. Então, se ele está aplicando e com taxa variável, isso vem jogando o defensivo aonde realmente precisa, isso vai de encontro aí com o meio ambiente. Então, são essas formas que a gente busca de tecnologia para estar trazendo para o nosso produtor, para que ele seja mais assertivo e chegue no objetivo maior dele, que é a rentabilidade e a maior produtividade no campo. Bom, do nosso lado, né, existem várias tecnologias aí, com sensores, sistema de monitoramento, que ajuda em algumas práticas mais sustentáveis, né, uso aí mais comedido, digamos, de recursos naturais. No entanto, gente, a pergunta que eu faço aqui, né, a gente tem aí apoiado também soluções que têm aí soluções de sustentabilidade, crédito de carbono, mas a pergunta que eu faço, o pequeno e o médio produtor, principalmente olhando para o pequeno, ele está preocupado num primeiro momento em ser sustentável, utilizar recurso da melhor forma possível? Ele quer dinheiro para o bolso. Ele está preocupado com o aumento de eficiência e ganho de produtividade, né? Depois que ele tiver isso, que eu acho que ele vai começar a olhar com mais cuidado. Então, eu acho que a questão sustentável, de sustentabilidade, utilização dos recursos naturais de melhor maneira, sim, a gente tem que olhar, tem que fomentar isso. Mas o pequeno, ele precisa de mais dinheiro no bolso, ele precisa respirar para depois ele focar em algumas outras práticas que vão ser mais sustentáveis, né? É provocativo isso que eu estou falando, mas é o que a gente tem visto ali no dia a dia. Ele quer aumentar a eficiência produtiva, depois disso, pensar nessa questão mais sustentável, tá? Então é isso que a gente tem visto, apoiado, mas ao mesmo tempo focado em ganho de produtividade. Maravilha, Dani, maravilha. Marcelo, obrigado pela provocação, que faz super sentido. Agora eu abro para o público alguma pergunta, por favor. Dentro da cooperativa, a gente tem uma corretora de seguros, até para dar mais credibilidade até para o nosso cooperado.
E o que a gente vê é que o pequeno e o médio, ele está mais avesso. Até porque, se a gente pensar, não é uma coisa muito barata para o pequeno produtor e para o médio produtor. Mas a gente vê que isso vem crescendo, pelo menos dentro da cooperativa, com a nossa corretora de seguros. A gente vem aumentando a cada safra o percentual de seguro feito com os nossos cooperados. É bem abaixo do tamanho de área que a gente atende, mas isso vem também minimizando o risco, tanto do cooperado quanto da cooperativa, né? Mas a gente entende que poderia ser melhor. Muitos deixam de fazer, por exemplo, o verão, porque o risco é menor e ele quer ter o ganho que a nossa amiga aqui comentou, que ele precisa ter mais dinheiro no bolso. Então, assim, e aí depois a gente tem uma cobrança das seguradoras que, se ele não fizer verão, eu não vou fazer o inverno, que o risco é maior. A gente entende também o lado da seguradora. Mas para o dia a dia no campo e com o problema de clima que a gente vem tendo nos últimos anos aí, a gente, na região da área de atuação da integrada, para vocês terem uma ideia, a gente vem de 3 safras com quebra. Esse ano, só a safra de soja, na cooperativa, a quebra foi de quase 40%. Então, a gente tem um recebimento de 28 milhões de saca em 2023 e esse ano 18. Isso impacta diretamente na cooperativa e também no produtor. A quebra dele também foi muito substancial. Agora na cultura de inverno, e aí pegando a cooperativa como um todo na questão da safra de verão, tá? Fica uma inadimplência. As seguradoras, apesar de minimizar o risco, tanto do cooperado quanto da cooperativa, mesmo assim ainda não paga tudo, e a gente vê que o inverno também já levou outra paulada, vamos dizer assim, o produtor. A gente teve regiões da cooperativa que produtores teve quebra de 60% na safra de inverno. Então isso gera mais um problema para o mercado até, vamos dizer assim. Então assim, o seguro é importante? É importante. A gente faz seguro para não usar, mas geralmente o que está acontecendo com o clima é preocupante, e eles estão vendo essa necessidade de estar fazendo. Só que ainda o custo para os médios pequenos ainda fica um pouco complicado, vamos dizer assim. Acho que o Marcelo trouxe os pontos, a gente tem visto o mesmo cenário, né? Cada vez mais aumentando a adoção de seguros. A gente tem uma startup investida de seguro paramétrico, e aí tem também, que é algo novo, né? Falando do mercado brasileiro, a gente tem uma certa resistência ainda da entrada desse tipo de produto, tecnologia no mercado brasileiro. Mas cada vez mais o produtor necessitando dessa contratação desse seguro, dada aí as mudanças climáticas que a gente tem tido, catástrofes gigantescas, como a gente viu aí no Rio Grande do Sul, né? Bom dia, obrigado. Acho que esse é um dos painéis mais incríveis, porque a gente começa a colocar o pequeno e o médio produtor no centro da discussão, porque tem muitos desafios ainda, como vocês estão bem colocando. Não ficou claro para mim a questão da adoção, porque quando a gente fala de tecnologia, a gente tem um pool de tecnologia muito grande, e a gente tem uma dificuldade muito grande de chegar com essa tecnologia. Tive a oportunidade, Marcelo, também de trabalhar numa cooperativa com pequenos produtores, e eu pude perceber isso na pele, essa dificuldade dessa adoção. Uma vez que você faz a POC, a validação, para chegar na adoção é um caminho imenso. E aí vocês também falaram da conectividade, que tem, por exemplo, cooperativas que vêm fazendo parcerias com Starlink, entre outras empresas de conectividade, para favorecer esse processo no campo. Eu queria que vocês destrinchassem um pouquinho mais como que é essa adoção na prática, como que a gente faz da finalização ali do MVP, da POC, a realmente fazer com que o produtor utilize lá no campo. E com relação à sustentabilidade, eu acho que seria importante também deixar claro que um dos pilares da sustentabilidade é o financeiro. Se não tem o financeiro, ele quebra. Então, às vezes, a gente parece que destrincha um pouco o financeiro da sustentabilidade, quando, na verdade, é uma coisa só. E quando a gente fala em taxa variável, por exemplo, é a forma mais fácil do produtor pagar a tecnologia. E a gente percebe que o pequeno ainda tem dificuldade de adotar. Queria que você destrinchasse um pouquinho mais no seu dia a dia, como isso acontece. Tá, bom, boa pergunta. A gente... Vamos falar das POCs primeiro. Vou citar dois exemplos aqui. Um é uma startup de gestão da propriedade mesmo, até que eu comentei aqui, onde a gente busca os que estão mais propensos, vamos dizer assim, e até por eu ter esse relacionamento com as 15 regionais, eu conheço muita gente, muito cooperado me conhece, então eles me procuram também para estar falando. E aí a gente envolve a área de inovação junto.
E a gente cria essa conexão com alguns, até que a gente entende que eles são os multiplicadores, vamos dizer assim, da regional. Eu não comentei, porque na questão da governança, mas nessas 15 regionais, a gente tem 15 núcleos de cooperados, que a gente tem o líder direto, que é aquele cara que é um influenciador do mercado onde a gente atua, e a gente sabe que ele tem conexão com outros produtores, então essa é uma maneira. Então a gente traz principalmente esses para que a gente teste isso e valide. Como eu falei na ferramenta de gestão, no primeiro teste que a gente fez, a gente trouxe lá 20, 30 cooperados e 10 só que estavam usando a ferramenta. E aí a gente falou, pô, a adesão está baixa. Vamos perguntar para eles que realmente é importante para eles nessa gestão. E aí eles comentaram que ele precisava de uma ferramenta onde ajudasse ele a ficar mais fácil para ele fazer o imposto de renda dele. E aí a gente, junto com a empresa de tecnologia aqui, de gestão, a gente falou, os caras estão priorizando isso. O que dá para a gente fazer na ferramenta que vai ajudar eles nisso? E aí a efetividade foi maior na coisa. Tanto é que teve outros produtores que, conversando com esses influenciadores, falava assim, eu estou usando um sistema assim, e o cara, eu queria usar, e procurava a cooperativa. Então, é uma maneira da gente estar atingindo ele. Na questão da sustentabilidade que você comentou, financeira, primordial. Eu vou falar um pouco da cooperativa para me chegar no produtor. Não sei se tem outras cooperativas aqui, mas a integrada, principalmente, a gente vem sendo pressionado, vamos dizer assim, pelos nossos clientes que consomem os produtos das nossas indústrias, a sermos mais sustentáveis e estar aderindo ao ESG. A integrada já faz muita coisa voltada para o ESG, mas a gente precisa chegar no nosso produtor. Por quê? É o escopo 3. E aí o pessoal, o escopo 1 e o 2 está bem definido dentro da cooperativa, mas o escopo 3 é mais complicado, porque não depende da gente, depende do cooperado. E pensando nisso, há uns 2 anos atrás, a área de sustentabilidade da cooperativa, por que não criar um programa voltado para o ESG, para que a gente leve para o cooperado, para que ele venha se preparando para isso. Por quê? Esses clientes eles vêm cobrando uma rastreabilidade da cooperativa para comprar os produtos industrializados nossos. Então a gente criou esse programa, chama Propriedade Sustentável, onde a gente tem os 3 pilares, com N informações. Depois, se vocês quiserem, eu posso compartilhar o book aí do Propriedade Sustentável. É bem extenso, mas... E nos pilares do ESG, a gente tem várias questões onde a gente oferece para o produtor para que ele veja o que realmente na propriedade dele está acontecendo, o que ele pode adequar, e aí já está aí se preparando para um futuro no mercado. Então, assim, a gente tem 150 agrônomos dentro da cooperativa, e a gente falou para os agrônomos, vamos tentar fazer com um cooperado de cada um? Chuta quantos que aceitaram fazer? 45. E desses 45, 30 deram continuidade. O resto falou, isso aí não vai dar não dá pé, porque eu tenho demanda muito investimento para mim, e eu não posso fazer isso. Então, desses 30 que aderiram, a gente fez o quê? Criamos um plano de ação para eles, ao longo do tempo, tá fazendo as melhorias que eles precisam na propriedade e está se adequando para a gente sabe que futuramente esse mercado vai cobrar e a hora que eles cobrarem, a gente tem que estar preparado e a gente precisa do escopo 3, que é o nosso cooperado, para estar junto. A gente foi cobrado agora que se a gente não assinasse um termo, eu não vou citar a empresa, agora, ou se a gente não se propusesse assinar um termo até 2030, a gente estava fora do mercado. Então, é uma coisa que está aqui. A gente está em 2024, mas daqui 6 anos, se a gente não fizer um movimento, a gente sabe que a gente vai ficar fora do mercado dessa empresa. E é uma empresa muito importante para a cooperativa. Então, acho que, não sei se eu respondi toda a sua pergunta, mas eu tenho depois aí, deixo aí com o Elias, quem quiser. A gente tem o book do Propriedade Sustentável, está aberto, é em PDF, então tem ministério, quem quiser dar uma olhada depois, mas é um negócio voltado, já pensando na perenidade desse pequeno produtor também, do grande também, então é nesse sentido aí.
Do nosso lado, hoje, né, o nosso programa aí de POCs e projetos pilotos, ele tem apenas 6 meses. Nós já estamos em 11 estados e mais de 20 propriedades rurais em todo o Brasil com testes. E como que a gente faz, né? A gente estabelece ali métricas de sucesso para o produtor rural. Então, o que vai gerar satisfação para o produtor rural com base em cada uma das tecnologias? A gente mensura, chegando em resultados positivos, o que a gente faz? A gente cria, né, os protocolos, o modo de aplicação, a melhor forma de aplicação, e a gente compartilha isso com os técnicos que a gente tem no Senar. Então, são mais de 8.000 técnicos que atuam nos 26 estados, mais o Distrito Federal, e que eles levam essa informação até o produtor rural. Então, os primeiros resultados saem agora em outubro. Além da gente dar divulgação, trazer isso para a mídia, né, e aí a CNA e o Senar se comunicam com o produtor rural, principalmente, a gente dá isso, só que a gente leva a informação para o técnico, que está ali mensalmente dentro das propriedades. Então, se o produto que a gente testou é para bovino, né, de corte de leite, a gente vai chegar nos técnicos que são os técnicos que atuam nessas cadeias e nesses segmentos do agro. Então, estão em Minas, estão em Mato Grosso, Rondônia e por aí vai. Café, mesma coisa. Quais são os estados fortes em café em que a gente atua nessas cadeias? E esses técnicos vão dando capilaridade. E, claro, né, os próprios produtores, eles conversam. Então, quando chega, eles não querem ser os pioneiros a testarem. Mas se o vizinho testou, ele quer também. Então, esse vizinho, ele acaba também difundindo e aí a gente faz esse trabalho de levar. É um questionamento da própria cooperativa, tá? Quando vem as trades, as empresas que vêm, que compram da gente, a gente fala, cara, beleza, a cooperativa ela vai se adequar aí no que vocês estão pedindo, que é o que eu falo do escopo 1 e escopo 2. Mas o escopo 3, a gente sabe dos problemas e que para investir a gente precisa de ter um retorno, vamos dizer, desse investimento. A gente, por exemplo, a gente conversando com alguma dessas trades, eles queriam que a gente segregasse o produto, segregasse para atender o mercado europeu. Hoje, dentro da cooperativa, é inviável a gente segregar produto. Não tem como. A gente sabe que a capacidade estática hoje é um problema dentro do Brasil. Eu não sei, pelo menos dentro da integrada e nas cooperativas ali do Paraná, isso é um problema. Então, como é que você vai segregar produto de rastreabilidade de alguns produtores só, de uma região, para estar atendendo uma especificidade lá da Europa? A gente tem trades aqui dos Estados Unidos que eles já aceitam a fazer com a massa de grão. Então, sabendo que vem de uma certa região, que está ali já certificada, beleza. Mas a gente cobra deles também isso, tá? A gente se preocupa com o que a gente pode levar para o produtor. E muitos falam, cara, ou vocês se adequam ou a gente para de comprar de vocês, entendeu? Então, assim, é uma adequação para você não ficar fora do mercado. A gente fala assim, mas vocês não podem, sei lá, pagar R$2, R$3 a mais na saca da soja para ajudar, né, o cara a fazer esse investimento lá? Teve uma conversa com uma aí, que era essa parte de segregação, que talvez seria possível isso, mas fica muito no achismo. Então, assim, do lado da cooperativa, quando vem essas demandas, pelo menos a integrada, ela faz muito isso. A gente pensa muito no nosso cooperado, porque a gente vive em função do cooperado. Então, a gente tem essas demandas, mas... E aí a gente fica também de mãos atadas, porque a trade mesmo fala, cara, ou vocês fazem, ou talvez a gente vai parar de comprar de vocês no futuro. Então, assim, a preocupação da cooperativa é realmente trazer um plano de ação para o cooperado com o propriedade sustentável, para que ele vá se adequando de uma forma não tão pesada, vamos dizer assim, para que ele possa estar trabalhando com a gente e a gente, lógico, conseguindo atender esse cliente também. Então, assim, a gente entende a dor, a gente briga também, pelo menos lá na Integrada, a gente está fazendo esse contato, mas não depende só da gente, aí depende do cliente e do formato. Daqui eu comentei do ISG lá, teve um desses clientes que ofereceu $50 mil para a cooperativa, para que a gente investisse na cooperativa para poder atender as especificações que eles estão cobrando a gente na parte industrial. Então, já tem algumas empresas falando, se a gente quer, a gente também precisa dar alguma coisa em troca. Mas na questão
da parte de produção agrícola de cereais, ainda é um pouco mais obscuro esse caminho aí, tá? Bom, Dani, antes de você tecer um comentário sobre essa pergunta, pessoal, infelizmente já recebi a notificação do back-office que a gente tem que partir para o final. Mas, dessa forma, venho com a última pergunta para exatamente você comentar esses 2 pontos que foram tecidos aqui. E a última pergunta é exatamente focar como que será o futuro, né, para esses pequenos e médios produtores. Sei que é difícil visualizar, e você responder essa pergunta, queria comentar que foi muito interessante que, obrigado pela provocação de um produtor, interessante que também tivemos uma provocação de uma pessoa que está numa grande companhia sucroenergética, de uma pessoa que está levando tecnologia para o campo na parte de clima, então olha como que é interessante, e ainda é o primeiro dia, então pessoal, fiquem tranquilos que o Marcelo e a Daniela vão estar aqui conosco os 2 dias no evento. Então, caso vocês tenham mais dúvidas, por favor, se conectem. A ideia é exatamente essa no evento. Peço desculpas que, infelizmente, não tem como ter mais perguntas, mas partindo aqui agora para o final, por favor, Dani, se puder comentar. Claro. Bem, gente, o que eu vislumbro, né, eu acho que aí, sendo bem otimista, é um futuro aí em que o pequeno e o médio produtor ele seja cada vez mais protagonista dentro do agronegócio brasileiro, então que eles se tornem cada vez mais protagonistas e que, né, atuem não só hoje, como eu trouxe em alguns momentos, para pagar suas contas ali, sobreviver, mas que eles realmente tenham a oportunidade aí de fazer a diferença e prosperar cada vez mais. Eu acho que o futuro do agro no Brasil, ele está nas mãos do pequeno e do médio, tá? Então é onde a gente precisa olhar e trazer mais tecnologia e ajudar nessa sobrevivência. E eu acho que se não usar a tecnologia, fica difícil sobreviver. Hoje, no contexto que a gente tem aí, da palestra de abertura ali, que a gente estava acompanhando de forma online aqui, sobreviver num contexto tão competitivo como a gente tem hoje, sem a tecnologia. E é isso que a gente tem buscado, né? Democratizar essa tecnologia e levar para esses pequenos e médios produtores que a gente sabe da dificuldade, até mesmo de acessar essas tecnologias. Então, é isso que a gente quer e o que eu espero que aconteça. Muito obrigado, Dani. Marcelo, por favor. Bom, eu também vou na linha da Dani. Eu acho que o pequeno e o médio produtor ele tem que acreditar na tecnologia, porque a gente vê que se a gente continuar fazendo a mesma coisa, a gente não vai conseguir prosperar. Então, a tecnologia está aí para trazendo essa prosperidade para o campo. Então, o acreditar e mudar talvez o mindset aí, a cultura, acho que é importante para que isso traga um crescimento aí para os produtores. Então, acho que nessa linha aí, acho que vai trazer a prosperidade que a gente pensa para o pequeno e para o médio produtor aí. Obrigado, Marcelo. Bom, pessoal, então chegamos ao fim aqui do nosso painel, mas fiquem tranquilos que é o primeiro painel da Arena do Produtor, então convido o pessoal a voltar aqui no nosso painel da Arena do Produtor. Claro que temos outros painéis que estão interessantíssimos, então agradeço a presença de todos e especialmente ao Marcelo e à Daniela por estarem aqui com a gente. Gostaria de finalizar com uma salva de palmas aqui, exatamente agradecendo a presença de todos. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Fique ligado nas nossas mídias sociais e não perca a oportunidade de participar do próximo Agitech Meeting.